Olá, Olá, bom dia, Geisa, tudo bem? tudo bem, Fernando? E aí, como é que Deixa eu estão as coisas por aí? ajeitar um pouquinho essa câmera aqui. Pois é, dias intensos, é bom, eu normalmente faço live mais pro fim do dia, é bom fazer assim no começo do dia, que a gente ainda não recebeu tanta notícia, a cabeça ainda tá funcionando, né? Porque cada dia tem sido realmente um desafio, é uma novidade, é uma notícia importante para a gente tratar, são planos que mudam, então pelo menos a gente já começa aqui com o pé direito trazendo informação, acho para todo mundo que estiver acompanhando a gente aí vai ser muito bacana. Obrigado pelo convite, viu? Obrigada por você ter aceitado o convite, estar aqui com a gente. Foi muito interessante porque partiu de um papo de fim de semana, assim, né? De como é que estavam as coisas no setor. E principalmente, eu acho que a gente tem muita coisa para falar, né? Você falou da questão das notícias, cada dia tem uma novidade nova, né? As idas e vindas sobre esse processo, se abre, não abre, como reabre os estabelecimentos. Então, assim, para o sindicato tem sido uma tarefa de correr contra o tempo e também poder dar o máximo de orientação possível, né? Exato, muita coisa, né? E acho que o mais complicado nesse momento é exatamente acho que essa indefinição, porque a crise em si já é um momento de insegurança, né? De muita apreensão. Então, é importante que nesse momento tenham diretrizes muito claras, muito harmonizadas, muito objetivas. E, infelizmente, a gente não vê isso muitas vezes por parte das autoridades, do poder público de modo geral. Então, isso é que gera muito também insegurança, aumenta esse sentimento de insegurança na tomada de decisão. A gente ontem o Globo noticiou essa questão dos mil bares e restaurantes que não vão voltar a abrir, né, no pós-pandemia, que já anunciaram o fechamento completo. Mas muitos também se reinventaram. Também foi um período durante essa pandemia de pensar alternativas novas para poder sobreviver, né? Quer dizer, um serviço todo de delivery. Eu queria que você falasse com a gente um pouquinho, e aí, só para falar com a galera que está chegando aí, o Fernando Blauer é presidente do Sindicato de Restaurantes e Bares do Rio de Janeiro. E a gente está aqui conversando numa ideia que o Fórum teve, né, de aproveitar esse espaço do Instagram e essas lives para a gente falar sobre como os setores estão trabalhando essa questão da retomada, do impacto do novo coronavírus. A gente também tem feito vários debates no YouTube do Fórum, tentando abordar aí quais são as necessidades que o parlamento precisa estar de olho, né, para poder ajudar na retomada do desenvolvimento econômico. E aí a gente está começando a conversar aqui sobre essa questão do impacto nos bares e restaurantes. Então, queria começar falando do processo em si, quer dizer, da incerteza, da crise e de um salto, né, para esse mundo digital, das entregas online, do delivery e de outras alternativas que foram surgindo aí dentro desse setor. Eu queria que a gente começasse a abordar por aí, Fernando. Tá bom, vamos lá. Deixa eu só então, já que você me deu o gancho, também apresentar rapidamente o Sim de Rio para o pessoal que está entrando aí. Talvez, eu tenho certeza que muitos conhecem, mas só para a gente, enfim, fazer essa apresentação um pouquinho mais formal. Bom, sou Fernando Blower, sou presidente do Sim de Rio. Sim de Rio é o Sindicato de Bares, Restaurantes e demais meios de alimentação do Rio de Janeiro. Então é bem heterogêneo, vai incluir cafeterias, cantinas, lanchonetes, pizzarias, enfim, todo meio de alimentação fora do lar na cidade do Rio. Até o início da crise eram 10 mil estabelecimentos na cidade, só na cidade. No estado são 15 mil e gerando 110 mil empregos diretos na cidade. É uma cadeia muito longa, porque você tem vários fornecedores de todos os portes, na indústria, prestadores de serviço. Então a gente imagina que as nossas previsões dão conta de que a gente impacta pelo menos 500 mil empregos diretos, sendo o maior empregador de jovens da cidade do Rio. Então tem uma importância realmente econômica e social muito grande. Em 2019 foram 9 bilhões gerados em receita, em PIB para a cidade, e em dinheiro que deixou de circular na economia por conta da crise, né? E o Sindirio é uma instituição centenária já, a gente de 1911, e tem hoje o maior número de associados, é a maior entidade mais representativa local do Brasil. Nenhuma capital tem tantos associados e tanta, vamos dizer assim, peso como nós hoje em dia. Isso é um motivo de orgulho e trazido não só por mim, mas por outros presidentes, diretorias e equipes que me antecederam. E eu estou aqui continuando esse trabalho e tentando ao máximo
fazer com que a gente supere esse momento. Eu sempre lembro para as pessoas que é um momento que nada do que a gente fizer, seja assim de Rio, seja uma autoridade, seja, enfim, todos os apoiadores, vai ser suficiente para zerar o passivo dessa crise, ou seja, para compensar tudo que vai acontecer. Vai deixar cicatrizes. Eu acho que o nosso papel aqui como entidade, e aí o fórum está aqui também trazendo essa perspectiva de soluções, de visão de futuro, etc. Acho que o nosso papel aqui, todos nós, fórum e todos os outros que estão pensando a economia do Estado do Rio, tentar atenuar esses impactos e mostrar um caminho, né? Um caminho que vai ser difícil de ser trilhado, não existe nenhuma dúvida quanto a isso. Alguns, infelizmente, vão ficar pelo caminho, né? Algumas empresas não vão reabrir, e mais do que isso, vidas foram perdidas. Então, isso aí não tem compensação nenhuma para isso, não existe compensação para isso. É realmente muito duro, mas acho que a gente tem que aqui agora tentar ao máximo mostrar e apontar para soluções que atenuem esse impacto. E aí você está me trazendo assim, o questionamento de como algumas empresas reagiram a isso. Vamos lá, foi tudo muito rápido, né? Você pensar em janeiro, havia as primeiras notícias de que uma crise muito grave estaria acontecendo na China. Em março já estava tudo fechado no Brasil. Então, assim, nenhuma empresa, e acho que de nenhum segmento, tem capacidade para se adaptar tão rápido. E as nossas são ainda mais, tem uma característica ainda mais delicada. 75% está no simples, são empresas de pequeno porte, microempresas, que já vinham de 3 anos de uma crise econômica grave, crise de insegurança. Então, ou seja, já chegaram com caixa no limite. E aí uma pancada como essa é muito complicada. Assim que veio a notícia do fechamento, a gente conversou muito com o governo do estado e alguns discursos, eu acho que reverberaram, a gente conseguiu segurar 2 semanas ainda o fechamento total, e isso foi muito importante, esse prazo, por menor que seja, onde a gente atuou, porque permitiu que algumas empresas tomassem decisões. Que decisões foram essas, no primeiro momento? Enxugar a folha de pessoal, infelizmente, ninguém gosta de demitir, mas foi necessário. A gente calcula que daqueles 110 mil empregos, pelo menos 20 mil já tenham sido perdidos, 75% das empresas realizou algum nível de demissão, demitiu alguém pelo menos. E também aquelas que ainda não tinham um delivery, dentro do possível se adaptaram, né? Mas mesmo assim, você vê como o delivery também não é uma solução para todos os problemas. Metade das empresas, mais ou menos, não está operando, está com 0 de receita. Tá? O meu restaurante, por exemplo, está fechado nesse momento, e isso representa metade da categoria. E a outra metade está operando com o delivery e o takeaway, que é quando o cliente vai até a loja, compra, mas não consome no local, né? Mas o delivery realmente é o principal. E isso representa, na média, 25% da receita que ele tinha antes da crise. Então não precisa ser especialista do setor para saber que uma empresa que está faturando do dia para a noite 25% do que faturava, obviamente está tendo dificuldades para pagar suas contas e para honrar seus compromissos. Então, para a maior parte das empresas, na média, o delivery está funcionando como um fluxo de caixa mínimo ali para pagar aquelas despesas essenciais, para manter a equipe, uma remuneração para a equipe, para pagar aquelas contas de luz que não podiam ser cortadas e o STF decidiu que tinha que passar a ser. Então esse é um outro ponto que a gente pode entrar depois. E a gente vê, óbvio, também soluções criativas pontuais, como degustações online, aulas, os chefes ali de alguma maneira interagindo muito mais nas redes sociais e gerando produtos e serviços. Mas isso são produtos e serviços de nicho, né? Na massa, no grosso, realmente a atividade que mais tem sido utilizada é o delivery, seja por canais das grandes plataformas, né? Seja por canais de delivery próprio. E você viu até muita gente atuando, porque o que acontece? As plataformas têm uma taxa, eles entregam um serviço e são importantes? Sim, são importantes. Mas, por outro lado, eles ficam com uma taxa que engole toda a margem do negócio. Ou seja, você está ali usando uma linguagem popular, vendendo almoço para comprar jantar, entendeu? Então você está fazendo o teu produto gerar, a equipe trabalhar, mas realmente difícil deixar lucro com isso. Então, muita gente recorreu também a plataformas próprias, quer dizer, ferramentas e tecnologias onde você faz toda a logística, faz a venda e, na verdade, ele é só um site ali onde você pode processar isso. Entendeu? Então, esse é o caminho que muita gente está tomando nesse momento para tentar manter sua empresa num nível mínimo de faturamento de operação para retomar na crise.
E o Sim de Rio tem um trabalho já histórico, né, de dar apoio, principalmente na questão da comunicação, dos bares e restaurantes, de atuar como um braço, um suporte no fortalecimento de marcas, etc. Como é que foi a busca, né, por esse serviço nesse momento? E como é que foi a atuação de vocês? Como é que vocês têm trabalhado home office, né? Tem lá o aviso no site que está todo mundo em casa seguro. Mas como é que tem sido esse trabalho de interação com os bares e restaurantes? E qual a principal dor, assim? É lógico que a gente está falando aqui da questão de não conseguir mais chegar nem perto, né, do que se faturava antes, mas qual a principal dor, a principal preocupação? A questão do acesso a crédito, por exemplo, e o acesso aos programas governamentais, né, que no primeiro momento surgiram aí, de suspensão de contrato, isso foi utilizado pelo setor? Foi muito. Vamos falar desses dois pontos que eu acho importantes. Realmente, a gente sempre teve um trabalho de informação consistente, né, desde antes da minha gestão, e a gente abraçou isso e tentou ao máximo potencializar, porque é muito importante para a categoria, na nossa opinião, ter uma fonte de informação de qualidade e específica voltada para o segmento, né? Porque os meios de comunicação e outros canais, como o próprio fórum, já trazem informações muito relevantes da economia de modo geral, etc. Mas quando fala especificamente de bares e restaurantes, há esse gap e a gente acaba, dentro do possível, tentando preenchê-lo. Então, esses meios de comunicação do Sim de Rio, mídias sociais, a gente tem Instagram, Facebook, LinkedIn, tem o nosso site, já eram acessados, já eram muito relevantes, mas depois da pandemia isso virou realmente uma prioridade para a gente. Uma das primeiras coisas que a gente fez em março ainda foi botar no ar uma aba no site chamada Plantão Coronavírus e criar um canal direto de contato não só com os associados, mas com toda a categoria. Então, mesmo quem não é associado, a gente está respondendo através de e-mail, plantãocoronavírus@cinderrio.com.br, ou do WhatsApp, que também tem lá no nosso site. Então, isso gerou também essa maior proximidade com as pessoas, porque eu acho que é muito importante, nesse momento de muita insegurança, que as difíceis decisões sejam tomadas com base em informações sólidas, né? Então a gente se preocupa muito também em não trazer especulações, assim, o governo está pensando em... Não, a gente traz o que já foi decidido, que foi publicado, que está no Diário Oficial, porque se eu trouxer muita especulação, eu vou confundir mais do que informar. Então a gente está se preocupando muito também em trazer aquilo que já pode ser utilizado como ferramenta. E aí eu aconselho todo mundo, peço também que entre, mas só para você ter uma noção da dimensão que isso ganhou, a gente tem recebido em visitas ao site a cada 3 dias o que a gente recebia em um mês, na média. Então foi realmente um volume gigantesco aqui e eu espero que a gente esteja exercendo realmente um papel relevante nisso. Quanto ao crédito, que você perguntou também, certamente foi a maior demanda do setor num segundo momento, né? Assim que houve absorção do impacto pelo fechamento, e aí as adaptações, quem decidiu fechar, fechou, quem decidiu manter o delivery ou takeaway se adaptou para isso, etc. Logo em seguida, a segunda onda foi: como é que eu vou sobreviver esse período? No começo havia uma esperança de que fosse coisa de 15 dias e tal, rapidamente se percebeu que ia ser um prazo muito mais longo, acho que ninguém imaginou que seria tão longo, né? Já estamos aí com mais de 2 meses de fechamento, daqui a pouco vamos encaminhar para o terceiro mês, e o crédito se tornou realmente fundamental. Isso se dividiu em 2 vertentes, né? E todas elas muito ligadas ao governo federal, porque no plano estadual a AG Rio poderia exercer um papel muito relevante, mas ela não tinha fundos para dar conta da dimensão da demanda, e o governo do estado também não tinha recursos para aportar mais do que aportou. A gente sabe da crise fiscal do estado, e o regime de recuperação fiscal impede também que a AG Rio capte com parceiros de fora do Rio, do Brasil. Então existe uma dificuldade muito grande aí de funding para a AG Rio, apesar de ser uma instituição que poderia exercer um papel fundamental se tivesse acesso a mais fundos. No plano federal, isso se dividiu em 2 vertentes. Na vertente do pagamento de folha de funcionários e na vertente crédito direto para empresas, para capital de giro. Para a folha de funcionários, houve a MP, que trazia fundos do BNDES para pagamento de funcionários ativos,
Isso demorou bastante para deslanchar, mas acabou saindo agora, na prática, saiu mais recentemente. Então, várias empresas aderiram, eu aderi, vários outros, através dos bancos sempre, né? Então, tinha uma dificuldade que, para a categoria, muito, muito relevante, que era só poderia ser acessado por aquelas empresas que processam a folha de pagamento pelo banco. E é da cultura das pequenas empresas ainda pagar em cheque, pagar em dinheiro. Então, teve essa dificuldade no primeiro momento, mas a gente está vendo que isso está começando a sair agora. E a outra vertente, que é muito importante hoje, talvez a gente tenha uma noção sobre isso, é da MP 936. Foi a que permitiu suspensão do contrato de trabalho ou redução de salário de jornada. Essa MP a prorrogação dela foi aprovada pela Câmara, porque a validade dos acordos era de até 60 dias para suspensão e 90 para redução. Foi aprovada pela Câmara e hoje vai ser votado no Senado. Parece que já tem um acordo para aprovação e para posterior sanção presidencial. Isso é muito importante porque quem aderiu aos acordos logo no começo acabou de terminar esse prazo. As equipes estariam voltando agora, voltando com os restaurantes fechados, sem receita, vai pagar isso como, entendeu? Vai só gerar mais dívida, ou pior, vai dispensar as pessoas sem pagar as rescisões porque não vai ter dinheiro. Então, assim, pode ser um problemaço, não só para as empresas, mas inclusive social para os funcionários. Então é importante que haja essa renovação também. A gente espera que isso aconteça no máximo na semana que vem. E quanto a crédito direto para as empresas, que seria o crédito de capital de giro, isso foi realmente, aliás, é ainda um enorme problema. Foram anunciadas várias medidas, mas de fato não chegou na ponta, não chega no pequeno. Nossa última pesquisa mostra que 82% das empresas teve o crédito negado, ou seja, não teve acesso e teve que recorrer a amigos, parentes, para continuar, de alguma maneira, honrando seus compromissos. Então isso é muito grave. E a medida que agora se avizinha como uma esperança é o PRONAMP, foi aprovado pela Câmara, já sancionado pelo governo, e as portarias e decretos que implementam. A regulamentação do PRONAMP foi expedida recentemente. Então, a promessa é que nos próximos dias, ou nas próximas 2 semanas, principalmente a Caixa Econômica, acho que vai ser o principal agente de crédito disso, comece a liberar isso aí para as micro e pequenas empresas. Então, é fundamental que haja uma política de crédito consistente e que leve em conta as particularidades. Ou seja, não adianta pedir garantias robustas, imóveis e tal, ninguém tem isso para dar. Não adianta pedir aquela análise de crédito padrão, onde o sujeito não tem nenhuma negativação, nenhuma dívida, não vai certidões negativas. Até quem chegou bem na crise já se enrolou ao longo da crise. Então, assim, não adianta querer pintar um cenário que não existe. Tem que ser um cenário real, onde as empresas estão sim com problemas de caixa, estão sim com problemas de crédito e precisam de medidas extremas e flexíveis para essa concessão. A gente espera que o PRONAMP, de fato, resolva isso, e se não for o PRONAMP, que algo resolva isso num curto prazo, porque esse tempo já acabou. A gente precisa de ações imediatas. Agora, nesse período, né, que a gente está falando aí de retomada, também em alguns municípios, tem toda uma discussão aí de como voltar a funcionar. Também se torna importante a atuação de vocês justamente nessa questão de quais são os protocolos de segurança, quais são os protocolos que precisam ser adotados pelos bares e restaurantes para dar mais segurança nessa relação com os consumidores. Como é que vocês têm atuado também nessa questão? Vamos lá, já vi que você pegou só assunto quente, né, Isso é bom, é importante. A gente acha que tem um monte de gente bacana assistindo a gente aqui. Eu acho que eles estão querendo realmente escutar essas informações, que eu acho que elas são as mais relevantes nesse momento. Estou vendo aqui a Kátia do Bar do Adão, a Milton, Navega, que é presidente da Federação de Convention Bureau, Pedro Paulo da Serge, Bar do Davi, campeão do Comida de Boteca. Quer dizer, só gente bacana aqui assistindo e acompanhando a gente. Deve ter vários outros aqui que eu não consegui ver. Mas meu abraço aí para todo mundo que tá nessa luta com a gente, se comunicando, trazendo informações e ajudando. Estou vendo aqui muita gente legal. Vamos lá. A abertura se transformou realmente num imbróglio que não precisava ter sido dessa maneira. Porque, como a gente começou o nosso papo, a última coisa que a gente precisa é de mais indefinição e mais insegurança. Infelizmente é isso que a gente está tendo nesse momento. Para começar, não há harmonização entre Estado e município. O Estado tem algumas regras, o município tem outras. O ideal seria que as secretarias de saúde e vigilância sanitária se encontrassem, conversassem e tomassem decisões em conjunto, pedissem de preferência até uma regulamentação conjunta assinada por ambos. Afinal,
a gente tem na nossa dinâmica uma cidade que é muito grande economicamente, socialmente, em relação ao Estado. Então, não é só mais uma cidade. A cidade do Rio é muito grande para o Estado. Então, ela precisa ter um tratamento diferente, que isso seja bastante, vamos lá, assim, seja bastante pertinente e adequado às necessidades da população como um todo. E aí, como população, eu insiro as atividades econômicas, porque a gente tem que conseguir coordenar bem a saúde e a proteção das pessoas com responsabilidade. Isso é fundamental. Então, assim, a gente está tratando de uma crise que começa na saúde, ela desemboca no econômico, mas ela começa na saúde. Então, é muito importante que a gente tenha essa responsabilidade, como gestores, como lideranças, como donos dos nossos negócios, para cuidar dos clientes e dos funcionários. Mas, dito isso, existem vários estudos e técnicos percebendo que existem maneiras de você, com responsabilidade, proteger a saúde das pessoas e exercer minimamente as atividades. E, para isso, é importante essa construção de diálogo que a gente não está sentindo ainda. Vamos lá. No plano do Estado, foi permitido, aliás, nunca sequer foi proibido a atividade de bar e restaurante. O decreto que vigorou durante todo esse período permitia drive-thru, takeaway, delivery e o funcionamento de salão, né, de bar e restaurante com até 30% da capacidade. Isso era o que estava em vigor até recentemente. E agora foi ampliado esse limite de 30% para 50%. Então, se eu tiver um município que não tenha nenhuma restrição, aplica-se a regra do Estado e eu posso abrir com 50% da nossa capacidade. Se eu estiver na cidade do Rio, aí a coisa complica, porque na cidade do Rio existe uma outra regulamentação. E é isso que está gerando agora muita tensão e muita polêmica. Congelado, tá funcionando para vocês? Está Não, escutando bem? tá. Uhum, sim. Fase 3. Essa fase 3 está prevista até o momento para acontecer no dia 2 de julho. Tá? Eu acho que entrou nas primeiras fases. Então vamos lá. Na primeira fase foi prevista a possibilidade de ambulantes entrarem. Então, sim, peraí. Quem gera emprego, quem paga imposto, pode ser cobrado pela vigilância sanitária e pelos outros órgãos, não pode, tem que ficar fechado. Agora, quem não tem nenhum controle do poder público sobre ele, pode abrir desde já. Por que eles estão mais seguros? Por que é mais seguro vender churrasquinho quentinha do que vender num estabelecimento formal? Isso aí não tem explicação. Eles estão falando aqui que está falhando. Só pegando essa última parte que você falou, assim, dessas fases, né? Só a gente retornar isso para poder seguir, que eu acho que... Tá, vamos lá. Então são 6 fases. A fase 3, eles estabeleceram como uma fase onde os bares e restaurantes entrariam e poderiam abrir com restrições. Depois a gente fala sobre as restrições. Mas o que gerou muita indignação no começo é que na fase 1 já é permitido ambulante. Vendedor de quentinha, churrasquinho. Quer dizer, as ruas estão tomadas, você tem um estímulo claro do poder público à atividade ilegal, informal, que não tem nenhum controle sanitário, enquanto que a atividade formal é proibida. Isso gera indignação de todo mundo com toda razão. E a gente é solidário a isso. Como é que pode? Então, assim, todo mundo que está carregando um passivo enorme, e que um passivo até para o Estado, porque não está recolhendo imposto, não está gerando emprego, ou pelo menos se está com emprego, está com dificuldade de pagar, e aí o informal é liberado desde já. Quer dizer, a gente passou já 3 anos de um completo descontrole urbano na cidade, onde vários negócios quebraram e vários empregos foram perdidos por conta de venda de quentinha, de latinha de cerveja, de caipirinha na porta dos estabelecimentos. E aí agora eles são liberados antes da gente. Então isso aí é o nosso primeiro ponto. Isso está errado. Está errado. Isso não é a política que a cidade precisa e a gente vai ser frontalmente contrário a isso, sempre. Aí numa fase 2 foi colocado a possibilidade de abertura de shopping sem alimentação. Sendo que a Anvisa, a FDA americana, a União Europeia, todo mundo já falou que não há qualquer indício de transmissão do vírus através da alimentação, através da comida.
Então, por que que é mais seguro comprar um sapato, uma lingerie, um livro, ou seja lá o que for, e não comprar um sanduíche? E sendo que muitos restaurantes, né, por conta do takeaway, estavam funcionando dentro do shopping já, né? Quer dizer, Não, esse funcionamento de shopping, de takeaway e de delivery vai permanecer, mas eles estão proibidos de vender para consumo no local, sendo que os shoppings vão voltar a ter gente e não vai poder ter consumo no local, é uma incoerência. Então, assim, de novo, se é seguro atividades comerciais de um modo geral, é seguro também a alimentação, até porque já está na cultura do setor ter preocupação com saúde pública. Nós somos muito fiscalizados desde sempre, temos protocolos extremamente rigorosos de manipulação de alimentos, de cuidados em geral. Então, o que vai acontecer é que a gente vai ter que aprofundar esses protocolos, mas eles já existiam, entendeu? Enquanto que outros setores nunca precisaram se preocupar com isso. Então, é uma novidade para eles ter que ter esse tipo de preocupação. Então, acho que a gente, com muita clareza e segurança, poderia avançar mais. Isso aí foi errado a maneira como foi colocado, na nossa opinião. E aí passa para um segundo momento, que são quais critérios seriam adotados no momento dessa abertura. Tem uma regulamentação extensa, eu não vou entrar aqui em todos os detalhes, senão nem caberia no nosso tempo, mas eu posso citar principalmente desde coisas quase caricatas até coisas que vão impedir o funcionamento de fato dos negócios. Primeiro, a capacidade máxima, segundo eles, seria de uma pessoa por cada 4 metros quadrados, tá? Então você imagina, a gente tem assim, a coisa mais rara são aqueles salões enormes, as grandes churrascarias, isso não é regra, isso é exceção, né? É muito comum pequenos bares, pequenos restaurantes de bairro, onde você tem um salão ali, vamos dizer, de 20 metros quadrados e tal. Vamos pegar esse exemplo, de 20 metros quadrados. Significaria que eu poderia botar 5 pessoas ali dentro ao mesmo tempo. Ora, que negócio se paga com cinco clientes aqui? deu uma travada agora. Pera. Não entrou uma Que ligação, negócio que desculpa. paga por 5 clientes, foi que a gente ouviu aqui no final. Pois é, isso é impossível. Então, eles já estão dispostos a mudar para a área total do restaurante. A Enchendo Linguiça está falando aqui. Isso já é uma primeira medida, ótimo, mas assim, na nossa opinião, o que tem que vigorar é o distanciamento entre as mesas. Essa é uma medida de proteção eficaz que é adotada em todos os outros segmentos. Você está falando sempre do distanciamento entre pessoas e não de área, etc. Mas só confirmando aqui para o pessoal que está colocando aqui o comentário, a resolução, formalmente falando, fala de 4 metros quadrados na área de atendimento, tá? E eles se comprometeram a mudar isso. Vamos ver se eles vão mudar. Hoje de noite eu tenho uma live com eles e isso vai ser perguntado também. Mas, fora isso, a gente vai ter aqui o distanciamento entre mesas. 1 metro, 1,5 metro, no máximo. É o que vai ser adotado no plano estadual, é o que foi adotado em outros estados. É o que foi adotado nos Estados Unidos. Lá eles falam de 6 pés, né? Então, se fizer uma conversão, dá menos de 2 metros também. Então, o que vai acontecer, na nossa opinião, o que deveria acontecer? Pessoas chegaram no mesmo grupo. Então, um casal que chega de Uber ou chega andando na rua, essas pessoas já estão em contato, então não tem por que elas ficarem separadas. Elas podem ficar juntas. Então, se tiver uma mesa de 4, 6 pessoas, nem que se bote o limite de mesa para não virar festa, tudo bem. Cada mesa pode ter até, vamos dizer, 6, 8 pessoas. Isso ok também. Agora, dentro dessa mesa não pode ter distanciamento e a gente bota um distanciamento de 1,5 metro entre as mesas. Pronto. Isso é uma medida de proteção segura e que geraria resultado. E uma outra preocupação muito grande das pessoas é quanto ao self-service. A gente sabe que restaurante Aquilo é um modelo muito comum, não só na cidade do Rio, né? É muito difundido e gera benefícios para o cliente, gera benefícios para a empresa e gera também um modo de operação que você não muda do dia para a noite. Você não pode, eu era um restaurante Aquilo, agora eu virei outra coisa. Mas não é assim que a coisa funciona. Até porque exige investimento no momento onde ninguém consegue investir. E aí foi exigido que que o cliente fosse servido sempre por um funcionário. Olha, se todas as empresas estão demitindo, como é que ela vai ter mais gente disponível para servir? Isso não vai acontecer, não tem condições. Então, no protocolo que a gente tinha proposto, haveria, dentro do possível, um funcionário para servir, mas não obrigatoriamente. Isso seria uma recomendação. E o que seria obrigatório é que, na entrada da linha de serviço, primeiro houvesse um afastamento das pessoas para que não ficasse se servindo ao mesmo tempo, sempre respeitando essa distância mínima, e também que antes dela pegar qualquer utensílio, qualquer prato, ela tivesse o álcool gel para asepsia e uma luva plástica descartável para ela não
tocar em nada sem ser com a luva daqui por diante. E no final, saiu da balança, descarta a luva numa lixeira e é a vida que segue. A gente sabe, tem todas as questões ambientais no começo disso, por uso de plástico, que obviamente não é recomendável no modo geral, mas a gente está numa situação emergencial. Depois isso seria revogado, naturalmente, né? Só por esse momento. Então, isso garantiria já esse distanciamento e garantiria que as pessoas não compartilhassem utensílios. Mas qual o problema? A resolução saiu sem reuniões prévias técnicas. Foi feita uma resolução e foi conversado com a gente depois. Aí não tem milagre. Porque os técnicos, eles certamente são muito bem intencionados e querem proteger a população. A gente não tem a menor dúvida das intenções deles e da capacidade técnica que eles têm sobre isso. Então, não é uma crítica a eles diretamente, é uma crítica ao processo. Para um processo ser eficiente, você tem que botar todo mundo que está na ponta compartilhando da decisão e tomando as decisões em conjunto para dizer o que é viável e o que não é. Assim, eu não sei sobre o seu trabalho. Se eu tiver uma opinião, uma sugestão sobre o seu trabalho, eu vou te perguntar antes, saber se é pertinente. Né? Você sabe do seu trabalho, né? Não sou eu. Então, esse tipo de alinhamento que deveria ter sido começado lá atrás, gradualmente, ponto a ponto, até que se chegasse num protocolo onde todos pudessem abraçar e falar, agora vai, vamos lá, vamos juntos. Porque isso não aconteceu. Está gerando muito mais conflito, discussão, dúvida, do que solução. E quando você não tem isso aí, o que você tem? Descumprimento, muitas vezes, que é o que ninguém quer. O que você está falando no fim do dia, essa questão da assertividade, quer dizer, já é um processo muito complexo, já é uma crise que jogou todo mundo na incerteza. Se o poder público, que é quem define essas regras, não tiver assertividade, e esse processo for um processo de idas e vindas, além de aprofundar a insegurança, você também acaba trazendo mais problemas, porque as pessoas ficam informadas, às vezes, da primeira decisão e não da sua mudança. E esse processo também é um processo que acaba gerando aí um esforço a mais, né, na comunicação, que é justamente dizer assim, o que está valendo agora, nesse minuto, e que pode mudar daqui a pouco, que se torna bastante complicado, né? Exatamente, exatamente. E, de novo, volta esse desalinhamento, né? Porque imagina se a gente tivesse um protocolo só, Estado, município, Rio apoiando, todo mundo junto, como uma voz só, falando, gente, vamos fazer todos os esclarecimentos necessários, lives, debates, mas é importante que todo mundo siga isso, porque nós todos estamos de acordo. Pô, isso seria uma mensagem, assim, fantástica para a população de um modo geral e daria segurança também para o cliente voltar a frequentar os restaurantes, porque senão eles vão quebrar. Simples assim. A gente levantou aqui com informações e dados e pesquisas de pelo menos 10% desses empreendimentos já decidiram fechar as portas em definitivo. Seja porque quebraram financeiramente, seja porque não acreditam na retomada e tomaram essa decisão. E pelo menos um terço não deve chegar até o fim do ano se medidas de restrição ou de crédito não forem rediscutidas. Então a gente está falando de uma quebradeira geral. E isso é completamente irracional e poderia ser atenuado se houvesse mais diálogo e decisões mais assertivas. Tenho a menor dúvida disso. E também é importante ressaltar que não é um processo que começou com a pandemia. Quer dizer, a crise, você mesmo já falou aqui anteriormente, ela já vem de 3 anos. Então, já é um processo em que você está vendo a diminuição de bares e restaurantes. No centro da cidade, isso é muito latente, né? A Assembleia funciona ali no centro e a gente vê assim, a quantidade de estabelecimentos fechados e a gente já consegue hoje, transitando, ver um monte de alugo ali, né? Tipo, próximo da Alerj, outro dia eu estava atravessando do Palácio Tiradentes para a nova sede e passei ali pelo Menezes Cortes. Então, assim, todos os restaurantes que tinham ali na porta já estão lá, alugo, quer dizer, não vão abrir de volta. E isso é muito preocupante, né? Muito complicado, porque você também começa a estabelecer novos vazios na cidade que geram mais insegurança até em transitar, enfim. É um processo que, como você falou, a cadeia de bares e restaurantes ela é muito extensa, né? Isso gera consequências, inclusive, para a segurança. Sem dúvida nenhuma, você citou uma área da cidade que vai ser muito penalizada por isso, que é o centro da cidade. O centro da cidade já vinha de um processo de esvaziamento gradual, não foi de agora. Mesmo com as tentativas de deslanchar o Porto Maravilha, VLT e outras coisas, a gente percebia que havia uma vacância
grande de imóveis, de salas corporativas, né, de imóveis comerciais, e isso deve ser, infelizmente, se aprofundar muito nesse tempo, porque muitas empresas também devem continuar o home office por mais tempo. Então você vai ter uma diminuição do número de pessoas circulando. E também a crise econômica, isso vai ser para todos os bairros. Muita gente perdeu o emprego e se não perdeu porque era um autônomo, um freelancer e tal, muitas vezes teve sua renda diminuída. Então, naturalmente, vão consumir menos, principalmente aquilo que não é estritamente essencial. Então, os bares e restaurantes, eles são muito o termômetro da sociedade. Quando a sociedade está olhando para frente e falando, pô, agora vai, tô bem, vou melhorar de vida, elas vão para a rua, consomem, tomam seu chopp, né, tem uma experiência, tem um almoço de família no domingo e daí por diante. Foi o que a gente viveu no começo dos anos 2010, 11, 12, daí por diante. Quando a sociedade entende que o futuro está mais complicado, ela se retrai. Ela deixa de frequentar a rua, a calçada, o espaço público. E isso para a gente assim, uma catástrofe, porque é uma equação muito pouca gente entende a lógica de um bar e restaurante, a quantidade de custo que tem ali dentro. Todo mundo vê o bar cheio e fala, o cara tá milionário, porra. Eu não vou dizer que não dá para ficar rico com bar e restaurante, mas, cara, a gente conta nos dedos. Assim. Não, e conta nos dedos, não são muitos que conseguiram, não, tá? Porque os custos são muito altos, as margens são muito apertadas, muito mais do que as pessoas imaginam. Você tem, primeiro, o próprio custo de produto, você tem muitos tributos, incidentes sobre isso, e você tem um uso de mão de obra muito intensivo, ou seja, muita gente trabalhando. Não à toa, como eu falei, somos os maiores empregadores de jovens da cidade. Porque realmente é muita gente trabalhando e com os encargos trabalhistas no Brasil, isso acaba gerando um custo muito alto. Fora os outros custos correlatos de manutenção, de locação, numa cidade como o Rio, isso também costuma ser bem caro. Então você bota isso tudo na balança, tua margem está ali. Se você for um bom gestor, um cara que controla tudo muito bem, sobra alguma coisa no final do mês, legal. Agora, um mês que já não tenha acontecido alguma coisa a mais, tenha, por exemplo, como foi... Eu vou dar um exemplo recente, antes da pandemia, só para não ficar falando só de pandemia, porque a pandemia é um exemplo, assim, único, né? Então, e eu espero que não se repita mais. Mas, enfim, um exemplo mais recente, quando teve a crise de água da SEDAI e as pessoas diminuíram o consumo de rua, de bar e restaurante. Muito negócio já fechou no vermelho na hora, na semana seguinte, porque ao diminuir um pouquinho o consumo, o impacto já está lá direto. Quando teve a crise do abastecimento dos caminhoneiros, foi uma desgraça. Teve gente que teve que pegar empréstimo e está pagando até hoje por causa disso. Então é realmente muito delicado esse equilíbrio e por conta disso a gente sabe que a retomada também vai ser muito difícil, porque não vai ser no primeiro dia que vai estar tudo cheio, todo mundo gastando. Isso não vai acontecer, seja pela crise econômica, seja pelas restrições. Tais quais foram impostas hoje, não vão acontecer. Por exemplo, tem uma exigência de que seja posta uma cúpula, que é a cloche, aquela cúpula de antigamente de filme, de desenho animado, em todo bar e restaurante. Aí você imagina o sujeito pedir um pastel e vir com uma coisa dessa. Assim, não vai acontecer. Desculpa, mas não vai. Sabe? Tá exagerado, tá errado. Então a gente tem que encontrar equilíbrios aí entre a proteção da saúde da população, mas a viabilidade operacional dos negócios. Agora, para o negócio em si, quer dizer, a gente falava ano passado, até fizemos uma série de eventos que vocês participaram lá na Leste sobre os desafios do emprego, e a gente já falava de uma série de inovações que iam acontecer, né, que já estavam previstas, as mudanças que iam, os saltos, né, e que a tecnologia permitiria que acontecessem, que foram acelerados assim vertiginosamente por conta da pandemia, né, por conta dessa... Tranca todo mundo agora e vamos ver o que vai acontecer na sequência. Também é um processo de se revisitar como serviço, né? Você falou dessa sensibilidade com como a sociedade vai se movimentar. A gente já consegue ver alguns processos de retomada do exterior, algumas adoção de medidas em outros países, mas a gente sabe que a gente vai ter aí uma mudança muito mais radical no serviço em si. Já é possível começar a perceber assim, ou a discutir, né, internamente entre os donos de restaurantes que mudanças vão ser essas? Assim, quais são as adaptações que vão necessariamente ter que ser feitas para que esse serviço continue aí no tempo? Vamos lá, temos sim. Olha só, até o chefe Gabriel Azevedo aqui está postando algumas coisas e falando exatamente sobre como vai aumentar a eficiência, né, com novas ferramentas. Então, assim, acho que a gente pode dividir isso em dois grupos. Umas vão ser
as adaptações obrigatórias que vão vir por parte do poder público, e isso aí a gente ainda está discutindo, né, para ver como é que a gente adapta, e provavelmente vai exigir investimento de readaptação de layout, de novos utensílios, ferramentas, equipamentos de EPI, coisas que não existiam no dia a dia de um restaurante que vão passar a existir. E esse investimento talvez não seja baixo, talvez muitos não consigam ter recursos para fazê-lo. Então, esse é um grupo de investimentos e adaptações que é daquelas restrições obrigatórias. Mas tem um outro que eu acho que vai acabar acontecendo naturalmente. As ferramentas de tecnologia já existiam, muitas delas, e estavam ali sendo implementadas na cultura de bares e restaurantes aos poucos. E a gente viu, de repente, um impulsionamento muito grande de novos entrantes, novas ferramentas ou adaptações, ou até só simplesmente a divulgação e a adoção por parte dos restaurantes desse tipo de solução. E eu acho que os clientes também vão estar mais abertos a isso. O que eu estou falando? Por exemplo, cardápio eletrônico, né, através de QR Code ou outros tipos de coisa. A inserção de bares e restaurantes tradicionais em plataformas online. Então, muitas vezes, até botecos que não tinham ainda essa dimensão online, né? Não tinha essa penetração online. No máximo, tinha ali suas mídias sociais e tal, mas não faziam venda online, começaram a fazer. Você tem também totens de autoatendimento que talvez comecem a se espalhar mais para evitar esse contato entre pessoas. Então, uma série de ferramentas, a reserva online era algo que já existia há anos, mas por que não ser mais utilizado? É uma ferramenta extremamente barata, rápida, prática e até ajuda na programação do restaurante. Então, até é bom para a gente saber por antecipação quantas pessoas virão, que horas virão, isso é sempre útil. Então, acho que todas essas operações, aos poucos, e essas ferramentas mais digitais vão acabar entrando mais na cultura do funcionamento. Tem o cashless, né, que é não usar mais dinheiro vivo, mas sim usar meios de pagamento, agora mais difundido através do celular, né, porque o cartão é uma coisa já bem antiga, né, já virou coisa de outros tempos quase, né? Então você tem ali através do celular vários meios de pagamento, várias novas fintechs e plataformas entrando nisso aí. Então acho que realmente vão ter outras soluções daqui para frente. Tá vendo? O pessoal aqui falando, vamos brigar pela reabertura. E é isso que a gente faz todo dia, tentar conversar com o poder público e falar para eles, cara, do jeito que vocês estão formatando as coisas, não está funcionando. Isso vocês estão botando regras e condições que as pessoas não estão aptas a respeitar. Então, esse diálogo ele tem que existir sempre, mas é um diálogo com posicionamento. E a nossa posição é muito clara quanto a isso. E tem uma questão importante também aí, né? Que a gente voltando um pouquinho a essa questão das tecnologias, o chefe aqui falou também de estoque, né? Quer dizer, tudo isso vai ser redimensionado, né? Os espaços, a maneira como se produz, a forma como as pessoas pagam, a forma como as pessoas entram no restaurante e vivem aquela experiência também, isso vai mudar vertiginosamente. E são questões aí que precisam ser absorvidas, mas que demandam um investimento para essas adaptações que, no momento, a gente de caixa baixo, né? E de até dívidas, enfim, de como essa transição não vai ser uma transição fácil. E aí a gente está falando também da redução de empregos, de vagas de emprego, né? Que foi imediata, vocês sentiram isso na pele rapidamente, e a retomada vai ser lenta. E talvez com essas novas tecnologias haja uma substituição natural. E principalmente tem uma outra questão importante, né, que é a questão da informalidade. Quer dizer, nesse momento a gente vê crescer aí o nível de informalidade das pessoas fazendo as coisas em casa, e isso representa também uma insegurança em relação à própria saúde pública, né? Porque não estão sendo vistas, não estão sendo fiscalizadas. Tem toda uma questão aí de um trabalho, quer dizer, não vai faltar trabalho para o Sim-de-Rio. Não vai. E isso é um compromisso que a gente tem com todo mundo, sabe? Já às vezes até eu sei que existe uma tensão muito grande, as pessoas cobram da gente, falam, pô, a gente tem que resolver as coisas. Pô, queria eu poder ter o poder de resolver o Sim-de-Rio, que pode obrigar o poder público a tomar essa ou aquela decisão. Acho que travou de novo, vocês estão conseguindo escutar bem? Estou conseguindo escutar, não tô, o movimento é que está parado. Como é que está para vocês aí?
Só... Oi, acho que Pronto. voltou agora, tá conseguindo. Voltou, né? Então, assim, eu gostaria de poder realmente implementar tudo aquilo que a categoria exige da gente. Agora, isso passa pelo poder público, e nem sempre o poder público está disposto a aceitar essas recomendações, como foi o caso das normas para reabertura. A gente elaborou um protocolo que está no nosso site, feito junto com a Associação Nacional de Restaurantes, que contou com vários especialistas, é um protocolo extremamente detalhado, são 40 e tantas páginas com gráficos, com desenhos, muito autoexplicativo, e que é muito pé no chão, é muito razoável, mas não foi considerado. A gente mandou com antecedência, nunca teve resposta. Então, assim, a gente está ali pressionando o tempo todo. Agora, nem sempre a gente consegue essa efetividade por conta da falta de escuta do outro lado, tá? Esse é um ponto. Agora, a informalidade realmente no Rio de Janeiro, na cidade principalmente, acho que no estado aí vai variar de uma cidade para outra, mas na cidade do Rio de Janeiro, isso se transformou quase que na regra, né? Você pode fazer o que você quiser se você for informal, e se você for formal, você vai ser fiscalizado. Isso está errado. Isso está errado. Eu acho que se existe uma lei, a lei é para todos, tá? E a gente, quando cobra da vigilância sanitária a fiscalização desses estabelecimentos, o que eles respondem para a gente é que eles não têm competência legal para fiscalizar informais, que isso seria da Fazenda. Não vai ser a Fazenda que vai fiscalizar isso, desculpa, mas não vai. Não vai. Eles não tem nem equipe, às vezes, para fiscalizar o contribuinte mesmo, quanto mais aquele que sequer está no mapa. Que não... Então, assim, precisa realmente de uma postura pública dizendo claramente que cidade a gente quer. Né? Se a gente quer fomentar estabelecimentos formais que gerem crescimento e valor para a economia, ou se a gente não está nem aí para eles, porque é isso que muitas vezes as pessoas sentem. Tá? Então, esse ponto é fundamental. E a gente está falando, no caso de restaurante, é uma coisa mais sensível ainda, que não é só a economia, é a saúde das pessoas. Que comida é essa? Porque você compra pelo delivery uma marca bonitinha lá, e você fala, pô, que legal, você não sabe de onde está vindo. E não tem ninguém fiscalizando, como é que você faz? Entendeu? Porque tem legal no delivery, e muito. Tá? Então, eu sempre recomendo comprar das marcas que você conhece a loja física ou que pelo menos você tem uma referência. Inclusive, foi aprovado ontem um projeto de lei no município exigindo que as plataformas coloquem alvará e licenciamento sanitário disponível para acesso ao cliente, para o cliente poder fiscalizar isso também. Tá? Agora, você tocou num outro ponto relevante, que é o estoque. O que acontece com os bares e restaurantes em geral? O nosso estoque é perecível. Então, depois de 2 meses fechado ou mais, tudo já foi ou doado ou se perdeu, acabou. A loja de colchão, a loja de sapato, seja lá o que for, o estoque deles está lá, não estragou, o nosso já era. Aquilo foi dinheiro que foi embora. E para você voltar a operar, você vai precisar de mais dinheiro ainda quando você não tem dinheiro nenhum. Então vai ser complicado, a gente está conversando muito com várias instituições, a ADERJ, que é a Associação de Distribuidores, tem tido um diálogo ótimo com a gente para buscar soluções que viabilizem também, junto com fornecedores, com a indústria de um modo geral, que a gente chama de enxoval, quer dizer, que esse abastecimento inicial do estoque dos estabelecimentos possa ter condições melhores em termos de prazo de pagamento, de preço, etc., para que eles consigam, de fato, ter um respiro e voltar a funcionar. Isso vai ser bem importante. E uma outra questão também que precisa ser endereçada com urgência é a relação com as concessionárias, né? Gás, luz e água. Principalmente a Light, a gente mandou um ofício para eles que nunca foi respondido. Eles estão medindo pela média os negócios que estão fechados. Então, você tem um negócio fechado, tendo que pagar a luz pela média quando ele estava aberto. Quando ele não tem dinheiro, é óbvio que ele não vai pagar, e aí quando não paga, corta. Pô, peraí. A ANEEL já tem uma resolução permitindo a autoleitura, né? Que você envie para eles a autoleitura. Então, tem que ser considerado isso. E na hora da retomada, vai ter que ter políticas importantes de parcelamento para que não haja corte, porque isso é o básico para as empresas voltarem a abrir. Então, esse eu acho que é um outro assunto importante de continuar sendo endereçado. Eu acho que é legal só a gente repetir aqui que algumas pessoas perguntaram sobre esse protocolo, né, que vocês elaboraram para dialogar com o governo, mas que está disponível no site do Cine Rio e é um material extenso que teve um diálogo também interno dos bares e restaurantes com modelos internacionais que pode ser acessado para que, pelo menos assim, no que seja o padrão, né, ou uma orientação de como adotar essas medidas de segurança, esse pode ser um material aí importante.
sem esquecer e sem deixar de acompanhar, e um trabalho que o Fernando conta aqui para a gente, né, que está sendo feito diuturnamente, sem deixar de acompanhar quais são as resoluções do próprio Estado, município, que impactam também na atividade. Exatamente, acho que é um bom norte para guiar um pouco esse momento. A gente já está aí nos nossos últimos 10 minutos e foi uma conversa bastante, assim, tem muita informação aqui, né, que a gente Mas falou até é agora. muita coisa mesmo. E aí eu queria te perguntar, Fernando, assim, em termos. A gente quando está dentro do furacão, muitas vezes a gente não consegue ver, não consegue ver o horizonte, né? E é muita informação o tempo todo chegando, o que deixa a gente, às vezes, meio baqueado. Mas como líder, né, de um setor tão importante para a cidade, para a economia, para o desenvolvimento, para a retomada desse crescimento, né, que também é um setor, como você falou, muito espelho do que está acontecendo na sociedade naquele momento. Que perspectivas que você enxerga, assim, ou que a gente precisa olhar, né, enquanto sociedade e especificamente do legislativo, do poder público, que a gente pode aprender com esse momento e também aprofundar? Eu acho que você falou uma coisa interessante do diálogo, né, e da troca entre a experiência diária e o que se precisa fazer em termos de normatização. Eu acho que é um ponto super importante que a gente tenta estabelecer dentro do fórum, e daí a participação de vocês tão fundamental nesse processo. Mas que outras perspectivas você enxerga para a gente poder pensar assim, também saindo do furacão, que horizontes são esses que a gente pode desenhar juntos? Então, vamos lá, realmente você falou o fundamental, que é esses canais de diálogo constantes, abertos e republicanos, sem questões, não é partidário, não é eleição, é desenvolvimento da cidade. Vamos cuidar e do Estado, né? Acho que o fórum que você coordena, ele exerce esse papel muito bem no âmbito da Alerj do Estado, e é um exemplo. Você tem ali as comissões temáticas, né, trabalhando por segmentos da economia. A gente participa de algumas delas que tem a ver mais com com bares e restaurantes. E não só parabenizo iniciativas como a do Fórum de Desenvolvimento que você coordena, mas de todas as outras que estimulem esse nível de participação da sociedade como um todo na tomada de decisão do poder público. Então, acho que é isso que a gente precisa começar a pensar um pouco mais. E, em termos de futuro, o que eu posso, assim, primeiro uma palavra de esperança, porque está difícil ter. Eu acho que vai ser, esse próximo semestre, pelo menos, vai ser muito, muito duro. Não há nenhuma ilusão quanto a isso. A retomada será lenta, será complicada. Agora, o mundo vai voltar. Em algum momento o mundo vai voltar. Então, assim, agora é hora de segurar as pontas, apertar o que puder aí de despesas e olhar para frente, porque realmente vai... Alguma hora as pessoas vão voltar. O nosso segmento é um segmento que ele faz parte daquela coisa mais sensível das pessoas, de hábito, de cultura, de comer fora, de encontrar pessoas, de tomar um chopp. Isso é Rio de Janeiro, isso é da gente. A gente vai querer fazer isso. E uma vez que as restrições comecem a diminuir, a gente vai querer estar junto para poder atender esse público todo. Então, com o pé no chão, a gente vai conseguir, eu acho, voltar a longo prazo. O difícil agora é realmente o curto prazo. Então, o que eu recomendo para todo mundo é estude muito, se informe muito para tomar boas decisões. E tome boas decisões rápido. Seja muito flexível. O que você fazia antes, talvez até desse certo, mas talvez não dê agora. E também, às vezes, se o teu negócio não estava dando tão certo, talvez seja uma oportunidade para você tomar um impulso e repensar ele e realmente fazer diferente. Porque vai precisar ter soluções novas ali, e aí é muito tático, é muito de cada um, de repente daquela rua, daquele bairro, daquele estilo de negócio. A gente está vendo marcas se juntando, marcas mudando ali o seu perfil, vendendo também produtos e não só refeições. Então é isso, é você ter essa mente muito aberta e estar pesquisando muito para entender boas práticas e boas ideias que estão acontecendo em outros lugares e ver o que pode ser adaptado ao seu negócio para você conseguir passar por esse momento. A gente fez uma. Eu estou vendo aqui só, Geisa, desculpa, tem muita gente perguntando do protocolo no site. Eu vou pedir para fazer um novo post falando sobre isso para ficar em cima do feed e ficar mais fácil. Mas sim, é um protocolo feito pela ANR, que é a Associação Nacional de Restaurantes. A gente colaborou com isso e avaliza ele também. Eu faço parte da diretoria da ANR. Então vamos destacar isso mais, sim. Obrigado pela sugestão de todo mundo que está colocando.
E a gente vai compartilhar também lá nas nossas notícias do fórum, que é um documento super interessante, importante. Eu acho que quanto mais pessoas tiverem contato e conexão, mais fácil fica esse diálogo, né? Quer dizer, tem alguma coisa pronta, a gente não está partindo do nada. E por último aqui, a gente fez um debate na semana passada, que teve a participação do secretário de Turismo do Estado, e ele falou sobre a criação de um selo, ligado muito para essa questão dos estabelecimentos turísticos, dos hotéis, puxando para essa questão do selo da consciência, né? De que aquele... por uma autodeclaração, aquele estabelecimento segue as regras de retomada do protocolo. Vocês se envolveram nesse processo? Foi uma curiosidade aqui de final de conversa que eu fiquei... Não, você está se referindo às conversas do governo do Estado que geraram aquele protocolo do turismo, é isso? Isso, do turismo. Sim, sim. Não, isso aí eu tenho que dar o devido crédito ao secretário Otávio Leite. Ele foi muito democrático e abriu demais o diálogo, envolveu não só nós, mas todos os atores da cadeia do turismo. Foram várias reuniões, grupos de trabalho, todo mundo opinou bastante. Então, foi vamos dizer assim, uma condução, eu acho, muito coerente com o que se imagina de um gestor público. Então, ele, a subsecretária Adriana, toda a equipe da Setur e da Turigio foram realmente bastante abertos. Então, eu recomendo a todo mundo que tem a ver com a cadeia do turismo, porque tem alguns bares e restaurantes que acabam não tendo relação com o turismo, mas aqueles que têm a ver com a cadeia do turismo, que entrem no site Turismo Consciente RJ, façam seu cadastro, botem lá o seu de acordo com o selo. São 10 regras, são algumas regras simples de se cumprir, importantes para a saúde das pessoas e que foram previamente alinhadas com a gente. Inclusive, na sequência, estamos conversando com a Vigilância Sanitária Estadual, que também tem se mostrado muito aberta a escutar nossas demandas e recomendações. Em breve também deve soltar algumas notícias. Então, a gente vai compartilhar com todos vocês nos nossos perfis, tanto do Cindy Rio quanto do Fórum, o protocolo que a gente citou aqui da ANR. E já estou aqui nos minutinhos finais, agradecer novamente, Fernando, por aceitar o nosso convite, poder esclarecer e conversar um pouco sobre o que está acontecendo. Acho que a gente viu aqui de forma muito realista, né, a crise pela qual o setor está passando, e a gente fala que é uma crise mundial, mas que os desafios também estão nesse potencial de se reinventar, que eu acho que brasileiro tem, né? Eu acho que no DNA, e os cariocas e fluminenses também já estão bastante prontos para poder recomeçar juntos. Então, muito obrigada, parabéns pelo trabalho que você tem feito no Cindy Rio. Quando eu lancei esse convite para a live, muitas pessoas mandaram beijos, abraços, falaram muito assim da tua liderança, da importância que você está tendo nesse momento aí de estabelecer esse diálogo. Então, obrigada por você ter participado. E aí a gente continua conversando também pelos nossos canais, assim, no Rio em Foco e outras, para a gente também ir contando como vai ser essa retomada. Tá, ó, Gida, muito obrigado por abrir esse espaço para a gente. Parabéns pelo trabalho seu e do Fórum. E um abraço meu aí para todo mundo. Curem da saúde, curem dos seus negócios. Vamos superar isso juntos. E contem com o Cindy Rio. Obrigado mais uma vez. Tchau, tchau. Obrigada, viu? Tá, um abraço.